Boa tarde, nosso grupo é composto pelo Abimael, Antônio, Cassiane, Giovana e Wallace. Os temas que vamos tratar vai ser tecnologia GNSS, método de levantamento topográfico, planimetria, medidas angulares e lineares e cálculo de área. Tecnologias GNSS. GNSS significa Sistema Global de Navegação por Satélite. GNSS é uma tecnologia de posicionamento tridimensional, com base na medição das distâncias entre o aparelho receptor de no mínimo 4 satélites. Pode passar. Funcionamento. Para que o Sistema Global de Navegação por Satélite opere normalmente, deve-se dispor de um receptor e pelo menos 4 satélites para determinar as variáveis x, y, z e o tempo. Conhecendo as coordenadas desse satélite, é possível calcular as coordenadas da antena do receptor do mesmo sistema de referência de satélite. A precisão da coordenada calculada é definida de acordo com a técnica de posicionamento utilizada durante a coleta de dados. Pode passar. Sistemas que fazem parte do GNSS. GPS do sistema americano, GLONASS do sistema russo, Galileu do sistema europeu e Compass Beidou do sistema chinês. Pode passar. Aplicações. Implantação de redes geodésicas, levantamento topográfico, planimétricos, locações de ponto, georreferenciamento de imóveis rurais, mineração, monitoramento de estruturas, apoio e levantamento aéreos, mapeamento de estrutura, GIS com precisão. Método de posicionamento em GNSS. O método de posicionamento está dividido em absoluto e relativo. Vamos, o absoluto. Quando as coordenadas elas estão associadas diretamente ao geocentro, utiliza-se apenas um receptor GPS. É utilizado, né, um único receptor de forma estatística ou em movimento. As coordenadas elas são calculadas em tempo real. Posicionamento relativo. Quando as coordenadas elas são determinadas com a relação a um referencial materializado por né, ou por mais vértices com coordenadas conhecidas. Nesse método, né, de posicionamento, são utilizados 2 ou mais receptores que devem, né, rastrear simultaneamente pelo menos 4 satélites, que foi o que a Giovana acabou de dizer, e em comum, né? Um receptor ele deve ser instalado em um ponto de coordenadas conhecido e por isso ele é chamado de base. Os outros receptores que devem ser instalados no ponto a ser determinado é chamado de rover. A base e o rover eles devem trabalhar sincronizados, ou seja, eles devem realizar medições ao mesmo tempo. Método de levantamento de GNSS. Existe o estatístico, né? Estatístico rápido, semi-estatístico, que é stop and go, e o cinemático. O estatístico é quando 2 ou mais receptores eles rastreiam simultaneamente os satélites visíveis por um período de tempo, sem que esses se movimentam. O período mínimo de tempo dele é de 20 minutos. O estatístico rápido é o mesmo princípio do estatístico, só que a diferença está fundamentada ao respeito do tempo de ocupação do ponto de interesse. Ele não excede 20 minutos. O stop and go. Após o período de inicialização, ele deve se transportar o receptor a todos os pontos de interesse e efetuar as curvas paradas. E o cinemático é o receptor, né, que rastreia os pontos de interesse continuamente. Próximo é o pós-processado. É um receptor que ele ocupa a estação das coordenadas conhecida, enquanto o outro se desloca sobre as feições de interesse.
As observações simultâneas dos dois receptores, eles geram duplas diferenças, onde há vários envolvidos nas observações são reduzidas, né? No que concerne à solução do vetor das ambiguidades, há duas opções: solucioná-las antes de iniciar o movimento ou estimulá-la em conjunto com os dados coletados em movimento. No princípio do caso, alguns dos vários métodos apresentados pode ser utilizado. No entanto, se não houver perda de sintonia com os satélites, o vetor de ambiguidade ele permanece o mesmo em todo o levantamento. Tempo real. É também denominado RTK, Real Time Kinematic. Para essa aplicação, onde haveria benefícios se as coordenadas da antena do receptor ele fosse determinada em tempo real, é necessário que os dados coletados na estação de referência, que é a base, seja transmitido para a estação móvel, que é o rover, necessitando de um link de rádio, microondas ou outro link. Utiliza-se a fase de ondas portadora. As correções são baseadas no conhecimento de posição da estação base, na posição dos satélites e no comportamento dos relógios dos satélites, e corrigidas do erro do relógio da estação base. Resumindo, um sistema RTK ele é composto por dois receptores, dupla ou simples, frequência, com as respectivas antenas e um link de rádio para transmitir e receber as correções ou observações da estação de referência. Uma das limitações dessa técnica diz respeito ao link de rádio utilizado nas transmissões dos dados. Precisam da ordem de poucos centímetros. Então, ela pode ser utilizada em aplicações para navegações marítimas, né? Ou área, atividade de engenharia, mapeamento, locação de obra, entre outros. GPS geodésico. O que é? O receptor, né, GPS, é um equipamento capaz de ler informações emitidas pelo satélite em órbita e calcular as coordenadas geodésicas, que é a latitude, longitude e altitude, sendo possível, né, dos dados precisos a respeito de um determinado local. Qual a precisão do GPS geodésico? É o posicionamento por ponto a partir dos dados GPS. Pode proporcionar precisão que varia de 100 metros até poucos milímetros, ao nível da probabilidade de 95%. Como é que esse GPS geodésico ele funciona? Todo o sistema de posicionamento global por satélite, GNSS, baseia-se em medir quanto tempo o sinal leva para chegar a um satélite, para o receptor e determinar sua posição no planeta. Contudo, os satélites orbitam aproximadamente 20 mil quilômetros acima da superfície da Terra. Como se dá uma coordenada? As coordenadas geodésicas elas são de caráter curvilíneo e por isso são dadas em graus, minutos e segundos, conhecida como latitude e longitude, né? A longitude geodésica é um ângulo entre o meridiano de origem, que é o Greenwich, e o meridiano de ponto considerado, contando sobre o plano equatorial. Esta coordenada é positiva a leste, de Greenwich, e negativa a leste. Então, podendo ser iniciadas pela letra E e W para leste ou oeste, respectivamente. Métodos de levantamento topográfico. Bem, antes da gente adentrar os métodos, é importante primeiro a gente entender o que é o levantamento topográfico. Para o conceito, o levantamento topográfico ele é a obtenção de elementos para a representação geométrica de um determinado terreno, ou seja, para sua representação horizontal, para a criação do desenho de um determinado terreno, como ilustrado aqui pela figura da esquerda. Então, o levantamento topográfico ele vai ocorrer em dois momentos. No primeiro momento, no campo, no qual executa-se esse levantamento de dados por meio da medição de distâncias, ângulos, relevo, e no segundo momento, no escritório, no qual executa-se cálculos em cima desses dados que foram obtidos no campo e executa-se o desenho do terreno, seja no papel ou através de programas computacionais, mas de ambas as formas se utilizam lá dos fundamentos do desenho técnico. A gente, então, trabalha com três tipos de levantamento topográfico. O primeiro é o levantamento planimétrico, e esse estuda apenas as distâncias e os ângulos da horizontal, sem levar em consideração o relevo, como ilustrado aqui pela figura B, que seria uma representação dessa pirâmide da figura A, baseado apenas no levantamento planimétrico, no qual nessa representação a gente só tem as informações horizontais da pirâmide, né, de distância e ângulo horizontal.
O segundo levantamento é o levantamento altimétrico, e esse se leva em consideração o relevo, estudando então as distâncias e os ângulos da vertical, como ilustra a figura C. E nós temos o levantamento planialmétrico, que vai ser formado pelas duas anteriores, e portanto estuda as distâncias e os ângulos, tanto da vertical quanto da horizontal, como ilustrado aqui pela figura D. Próximo. O levantamento planialmétrico. Bem, antes da gente adentrar os principais métodos desse tipo de levantamento, primeiro é importante a gente relembrar ou conhecer alguns conceitos básicos importantes da topografia, começando pelo conceito de ponto topográfico. Esse ponto ele vai ser a menor unidade da representação geométrica do terreno. Lá no campo, no momento do levantamento de dados, esse ponto ele vai ser materializado, demarcado, seja com estacas, pregos ou parafusos, e vai ser a partir desses pontos que a gente vai conseguir determinar em questão ângulos, distâncias, enfim, os elementos que no final vão compor essa representação do terreno. Outro conceito é o conceito de alinhamento topográfico, e esse vai ser formado por dois pontos topográficos, correspondendo também à lateral da poligonal, sendo a poligonal a união de dois ou mais alinhamentos, podendo ter então uma poligonal aberta, quando ela é formada só por dois alinhamentos, por exemplo, ou uma poligonal fechada, quando ela forma uma figura geométrica, como é ilustrado na imagem. E a poligonal ela vai corresponder à delimitação da área pelo qual eu quero fazer o levantamento topográfico. E isso a gente vai conseguir compreender mais à frente. Próximo. Dos instrumentos que a gente se utiliza para fazer o levantamento topográfico, a gente tem os dois principais, que é o teodolito, que é um instrumento que nos permite fazer a medição das distâncias e dos ângulos, tanto da horizontal quanto da vertical. E a gente tem a estação total, que seria uma evolução do teodolito, no qual não precisa se fazer as anotações de forma manual, como se faria no teodolito. Estação total, a gente consegue fazer essa transferência dos dados coletados no campo diretamente para o computador. O levantamento planialmétrico ele conta com diversos métodos, mas com dois principais, que é o levantamento por irradiação e o levantamento por caminhamento. O levantamento por irradiação ele consiste de um único ponto do perímetro pelo qual eu quero fazer o levantamento topográfico, estudar e determinar todos os pontos que vão formar a poligonal. Esse levantamento ele é empregado geralmente em áreas pequenas, relativamente planas e destampadas, e geralmente se utiliza como instrumentos para esse tipo de levantamento, teodolito, trena e balizas. Próximo. Bem, esse levantamento, o levantamento por irradiação, ele consiste, no primeiro momento, no perímetro pelo qual eu quero fazer o levantamento topográfico, eu determinar um ponto interno a esse perímetro. Esse ponto interno vai corresponder ao nosso ponto de apoio, ou seja, vai ser o local pelo qual eu vou fazer a instalação do equipamento, seja do teodolito ou da estação total. No segundo momento, eu faço a determinação dos pontos que vão compor a poligonal, ou seja, a delimitação da área pelo qual eu quero esse levantamento topográfico. No caso da ilustração aqui, por o ponto A, ponto B, C, D e E. Lá no campo, esses pontos eles vão ser demarcados. Depois de, então, determinar o formato dessa poligonal, eu vou fazer a orientação da mesma, ou seja, eu preciso encontrar uma direção que sirva como referência para encontrar o ângulo de cada um dos pontos que formam a poligonal. Geralmente, a direção a ser utilizada é a direção norte, e para isso, para encontrar a direção norte, eu posso estar utilizando de diversos instrumentos, inclusive a bússola, que encontra o norte magnético, como ilustrado na imagem. Depois de fazer a detecção dessa direção norte, eu então encontro o azimuth para cada um dos pontos. Lembrando que o azimuth é o ângulo que o elemento forma com a direção do norte. Depois, com o auxílio da trena, eu faço então a medição dos alinhamentos entre os pontos que formam a poligonal. Um ponto importante que vai valer para esse levantamento e para os demais é que é muito importante, no momento de estar fazendo o levantamento dos dados, estar fazendo um rascunho, que seria o croquis da área pelo qual estou fazendo esse levantamento, porque no final ela vai servir como base para criar a representação geométrica desse terreno. Próximo. O segundo levantamento principal do levantamento planimétrico é o levantamento por caminhamento. O nome já é bem subjetivo. A gente faz um caminha por todos os pontos que compõem a poligonal. Existem diversos tipos de caminhamento, mas os três principais é o caminhamento por ângulo de deflexão, o caminhamento por ângulo interno e por ângulo externo. A diferença entre esses caminhamentos está na medição de diferentes ângulos. Próximo. O caminhamento por ângulo de deflexão consiste em a gente fazer a medida do ângulo de deflexão em todas as vértices que compõem a poligonal. Esse ângulo ele vai ser formado pelos dois alinhamentos presentes na vértice,
sendo formado, então, pelo prolongamento do primeiro alinhamento e pela continuidade do segundo, a gente vai fazer a medida em todas as vértices da poligonal. Esse ângulo ele vai ter de 0 a 180 graus, e ele pode ser considerado positivo quando ele está no sentido horário e negativo quando ele está no sentido anti-horário. Próximo. O caminhamento por ângulo interno. Desse tipo de caminhamento, então, a gente vai fazer a medição de todos os ângulos internos que compõem a poligonal, como ilustrado na imagem, e todos esses ângulos vão ser sempre no sentido horário. Próximo. No caminhamento por ângulo externo, eu faço então a medição do ângulo externo a todas as vértices que constituem a poligonal, e esses ângulos, assim, da mesma forma que o ângulo interno, vão ser sempre no sentido horário. O levantamento altimétrico. E lembrando que esse levantamento vai ser o levantamento que vai medir a diferença de nível entre dois ou mais pontos do terreno, ou seja, o relevo, estudando então as distâncias e os ângulos da vertical. Mas antes da gente entender e compreender os principais métodos que fazem parte desse tipo de levantamento, é importante a gente considerar alguns conceitos básicos, começando pelo conceito de nivelamento, que é a operação realizada para determinar a diferença de nível. A referência de nível, que é a superfície de comparação que se utiliza para se encontrar essa diferença de nível no terreno. A altitude, que é a diferença de nível quando a referência a ser utilizada é a superfície média do mar. Cota, que é quando a diferença de nível, a referência utilizada para essa diferença de nível é qualquer outra superfície. Da mesma forma que o planimétrico, o altimétrico também vai contar com diversos métodos, mas os principais vão ser agrupados em dois grupos, em nivelamento direto e nivelamento indireto. Dos principais métodos que constituem o grupo de nivelamento direto, a gente tem o geométrico simples e o geométrico composto. E no grupo de nivelamento indireto, a gente tem os métodos de trigonométrico, estadimétrico, barométrico e por satélite. O nivelamento geométrico simples é um método que consiste em apenas uma estação para observação de um ou mais pontos do terreno, ou seja, o instrumento utilizado para fazer o nivelamento do terreno, ele é instalado uma única vez em um único ponto do terreno, enquanto que no nivelamento geométrico composto, a instalação desse equipamento se dá mais de uma vez em mais de um ponto, como ilustrado na imagem, e geralmente os instrumentos utilizados para esse tipo de nivelamento é o nível óptico, o teodolito com luneta na horizontal e o nível de mangueira. Temos também o nivelamento estadimétrico. Esse é um método considerado relativamente mais complexo, por demandar de mais cálculos matemáticos, mas também é um método mais rápido. Ele pode ser considerado, denominado também de nivelamento trigonométrico, quando além de medir a diferença de nível do terreno, se mede também a distância entre dois pontos, seja essa distância a distância de inclinação ou a distância horizontal. Nós também temos o nivelamento barométrico, no qual a medição das altitudes do terreno é medida através do barômetro, que baseia-se na relação existente entre a pressão atmosférica e a altitude, no qual a gente tem aquele conceito de quanto mais alto o terreno, mais baixa a pressão, mais alta a altitude, mais baixo o terreno, mais alta a pressão, mais baixa a altitude. Nós temos o nivelamento por satélite, no qual pelo sistema global de navegação por satélite, a gente consegue a obtenção de valores de altitude de um determinado terreno. Mas lembrando que para esse tipo de nivelamento, a gente precisa de, no mínimo, 4 satélites para fazer a obtenção desses valores. Planimetria, medidas angulares e lineares. Bom, o conceito. Planimetria, elas são todos os métodos e estudos de técnicas que visam detalhar a superfície terrestre sobre um plano horizontal, sem levar em conta o relevo. Certo? A unidade de medida aqui que lineares. Próximo. Certo. Medidas angulares. Aqui nós temos duas medidas, a medida horizontal e a medida vertical. No caso da horizontal, ela é medida entre as projeções de dois alinhamentos no plano horizontal. Como é que funciona? No caso aqui, nós temos um exemplo de um campo de basquete. No caso, se fosse medir
Para fazer o exemplo, no caso, se fosse medir as esquinas da quadra com um ponto de referência, certo? Que acabaria gerando um ângulo A. No caso aqui, no primeiro ponto vermelho aqui temos um ângulo e depois nós temos um segundo ângulo, que é o ângulo 2. Aí, se fosse colocar um outro ângulo, no caso seria na ponta no meio. Seria no meio do campo de futebol, que temos o terceiro ângulo ali. Entre essas três linhas, formam-se dois ângulos. Esses dois ângulos que são as medidas angulares horizontais. A medida angular vertical, no caso, aqui nós temos uma foto em que um equipamento é posicionado em cima ou na lateral de um morro. Esse posicionamento já acaba gerando um ângulo, certo? O ponto de referência desse ângulo vai ser o zênite. No caso, vai ser traçada uma linha reta para cima e uma linha reta horizontal. No caso, o ponto de referência é o zênite, e o ângulo entre o ponto do horizonte e o zênite seria o exemplo de grandeza vertical, ou seja, essa linha traçada no meio. Próximo. Medidas lineares. No caso das medidas lineares, nós temos três medidas, são as inclinadas, as horizontais e as verticais. Aqui nessa imagem pode ver que são três linhas traçadas também na imagem. No caso, a que está angulada é a DI, no caso, medida inclinada. A de baixo é a DH, que é a horizontal, e na lateral é a DV, que é a vertical. Bom, essa inclinada, ela é a distância real entre os dois pontos na forma reta, ou seja, ela é a distância reta entre os dois pontos, A e B. No caso da distância horizontal, ela é a projeção da distância inclinada, certo? Uma forma reta, sem ter curva, sem ter esse ângulo traçado. E na distância vertical, ela vai ser a diferença dos dois níveis, da inclinada e da horizontal. A diferença entre os dois pontos. No caso, para fazer a medição, as que são mais utilizadas são as verticais e as horizontais. As inclinadas não são tão utilizadas. Cálculo de área. O cálculo de área pode ser desenvolvido num processo analítico pelo método de Gauss. O que é o método de Gauss? No método de Gauss, calcula-se a diferença das coordenadas alternadas dos pontos do eixo x e multiplica-se pelo eixo y, diferenciando por colunas os resultados positivos dos resultados negativos. O resultado da somatória da coluna positiva é subtraído do resultado da somatória da coluna dos negativos e dividido por 2. Pode passar. Para citar esse exemplo de como é o método de Gauss, eu separei esse polígono irregular para ficar melhor o entendimento de todos. Como podemos ver, as coordenadas das vértices já estão separadas já. E se fosse, por exemplo, na prática, a gente já pega essas coordenadas que são obtidas através de equipamentos, como licitação total e o GPS, já deixa eles anotados para a gente chegar no escritório e dar andamento no cálculo de área. Pode passar. Conforme a primeira imagem, nós devemos listar as coordenadas x e y de cada vértice dos polígonos que foram mostrados no sentido anti-horário e repetir as coordenadas do primeiro ponto no final da lista, que no caso é o ponto A. Como podemos ver, ele se repete na última linha da lista. Dessa forma, o cálculo ele vai ser feito conforme as setas indicam na segunda imagem, em que o x, no caso da linha A, ele vai multiplicar com o 4 da linha B, aqui, ó, seguindo essa ordem até a próxima linha A lá embaixo, que vai dar 82. Pode passar. Da mesma forma, na terceira tabela vai ser feita a mesma coisa, porém multiplicando de y para x, fazendo o inverso, mas porém da mesma forma. Colocando a última linha A para completar o cálculo e traçando
seguindo o cálculo conforme as linhas indicam, multiplicando assim, dando menos 38. Esse menos 38, ele vai entrar na conta, vai ser o que está simplificado aí. Sendo assim, some o resultado, vai dar 120, próximo. Depois subtrai a soma dos primeiros produtos da soma dos segundos produtos. E divida por 2, conforme foi falado no início da fórmula, dando um total de 60. Essa é a área do polígono. Obrigado.